Fala, galerinha maravilhinda, tudo bem com vocês? Professor Itaés na área, professor de matemática. Estamos aqui para mais uma aula gostosinha de matemática, certo? Sou professor da Rede Municipal de Teresina, para quem não me conhece. Atualmente leciono na Escola Jornalista João Emílio Falcão, lá na Zona Sul de Teresina, no bairro Vamos Ver o Sol. E antes de começar, queria deixar aqui um forte abraço aí para os meus alunos aí que tivemos uma interação bacanazinha na última aula, certo? E eles exigiram aí que eu mandasse esse salve para eles, a galerinha aí do nono AT. Um abraço, galera. Então vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à aula de quarta-feira. Na aula de quarta-feira nós falamos sobre as relações métricas e nós vimos como encontrar aquelas relações, certo? Utilizando aí a semelhança de triângulo. Encontramos 8 relações métricas e agora nós vamos fazer um uso dessas relações métricas aplicando elas em problemas, em questões que envolvam os segmentos aí dos triângulos retângulos, beleza? Então vamos lá. Nossa aula de hoje nós vamos usar as relações métricas, como já falei, no triângulo retângulo para calcular as medidas de seus lados, inclusive a altura relativa à hipotenusa e as projeções, certo? Nós vamos usar as relações para encontrar ou os lados, ou a altura, ou as projeções, beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos iniciar com esse exercício 1, um exercício bem simples. Nós vamos aí gradativamente do mais simples a um mais complexo, para que você acompanhe com excelência aí o nosso raciocínio. Então a primeira questão ela diz o seguinte: determine a medida das projeções em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 e um dos catetos mede 5. Então, a princípio, pessoal, nós vamos fazer bem devagarzinho para você pegar o ritmo, certo? Então eu vou começar anotando os dados que nós temos. O que é que nós temos aí? Nesse triângulo, ele nos deu as projeções 6 e 12 e ele quer a altura. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos comparar com aquele nosso triângulo da última aula para identificar quem são esses elementos. O 6, ele é o quê? Ele é quem lá naquele nosso triângulo? Qual letra? Ele é o A, ele é o B, C e assim sucessivamente. Então, inicialmente, nós vamos sempre fazendo essa comparação para a gente ter uma noção melhor na hora de aplicar as nossas relações métricas. Então, ó, eu percebo, comparando esses dois triângulos, que o N, ele é o 12. Ou seja, o 12 na questão aí, ele é o nosso N lá na nossa figura inicial. Percebo também que o 6, ele representa o meu M, tranquilo? Então, ele quer o H. Então, qual a relação que eu devo aplicar aí para descobrir esse H? Então, eu tenho que lembrar das relações que envolvem o H, o M e o N. E uma das relações é essa daqui, H ao quadrado é igual a M vezes N. Em outras palavras, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é sempre igual ao produto dos catetos. Então, vamos substituir cada um deles aí, ó. Quem é o H? É o que eu quero descobrir. O M é igual a 6 e o N igual a 12. Então, substituindo, nós temos isso aí. H ao quadrado igual a 6 vezes 12. Multiplicando aí 6 vezes 12, nós encontramos o quê? Nós encontramos 72. Então, H ao quadrado igual a 72. Se o H está ao quadrado, se eu tenho essa potência, quando eu passo a potência para o segundo membro, ela vai em forma de radiciação, ou seja, de raiz quadrada. Então, H é igual a raiz quadrada de 72. Quanto é a raiz quadrada de 72? A raiz quadrada de 72, ela não é exata, mas a gente pode desmembrar 72 como uma multiplicação de 36 vezes 2. Por que isso? Porque aí eu tenho um número que eu conheço a raiz quadrada exata, que é o 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? 6. A de 2 não é exata, então vai ficar o quê? Que H é igual a 6 raiz quadrada de 2. E essa seria a nossa solução dessa questão. Tranquilo? Então vejam que você tem que fazer passo a passo.
você está começando, vá anotando o que você tem, anota do lado, o N é igual a 12, o M é igual a 6, eu quero a altura, aí eu olho lá nas relações, quais daquelas relações ali relacionam o H, o M e o N. Professor, tem mais de uma, pode ter? Pode ter mais de uma. Você vai olhar aquela que mais lhe agrada, que mais vai facilitar o seu trabalho. Tranquilo? Então vamos aí para a próxima. Segunda questão. Calcule a medida de x nessa figura aí. Então nós temos um triângulo ABC, onde o lado ABC vale 18, uma das projeções aí vale x e um dos catetos vale 16. Mas quem é quem aí nesse jogo aí? Então vamos comparar novamente com o triângulo inicial. Certo? Vou pegar o triângulo da questão, comparo com o triângulo lá, nosso triângulo inicial lá da primeira aula, beleza? Então, comparando aí, o que eu posso perceber? Que o A, ele é igual a 18, certo? Ó, o A, a hipotenusa, o lado de baixo, ele é igual a 18, lá no outro triângulo. O que mais? Que o B, ele é igual a 16, que o N é igual a X. Então, nós vamos procurar aí uma relação que envolve o A, o B e o N, certo? Qual das relações que nós estudamos relaciona esses três elementos? Aí nós temos a primeira, né, que nós descobrimos, ou a segunda, aliás. B ao quadrado é igual a vezes N. Em outras palavras, o quadrado de qualquer um dos catetos é sempre igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Eu já sei quem é o A, é 18. Eu já sei quem é o B, 16, então vou ficar faltando descobrir aí só quem é a minha projeção N, que foi chamada de X. Então, substituindo, nós temos isso, ó. B, 16 ao quadrado, igual o A, eu substituí aí por 18, e o N foi substituído por X. Resolvo essa potência, 16 ao quadrado é igual a 256, igual a 18 vezes X. O 18 está multiplicando o X, ele vai passar para o segundo membro, né? Passar para o segundo membro dividindo, então nós vamos ter que x é igual a 256 dividido por 18. Essa divisão, ela não é uma divisão exata, então nós vamos simplificar ambos os termos aí por 2, e aí nós encontramos que o x ele é igual a 128 sobre 9. Professor, a resposta pode ficar assim? Pode. Toda vez que você encontrar fração e essa fração não for uma razão exata, uma divisão exata, certo? Você pode deixar em forma de fração, contanto que esteja na forma mais simplificada possível, beleza? Então, a resposta do nosso problema aí, o x ele é igual a 128 dividido por 9. Ah, professor, eu dividi e encontrei uma dízima periódica, posso deixar? Pode também, não tem problema. Vai depender da questão. Se a questão for uma questão subjetiva, como essa daí, que não é de marcar, então você pode deixar em forma de fração ou como uma dízima periódica, por exemplo. Agora, se for de marcar, você tem que ver e se basear pelas alternativas. Tranquilo? Lembrando que qualquer dúvida aí, quem for meu aluno pode mandar dúvida aí no nosso grupo de WhatsApp ou no chat lá no MOB. Quem não for meu aluno, se conseguir meu contato, pode mandar para mim ou tire a dúvida com o seu próprio professor. Tranquilo? Vamos aí para uma próxima questão. Repetir o número aí, mas não tem problema não. Encontre o valor de x e y na figura abaixo. Então, observe agora que o grau de dificuldade está aumentando. Inicialmente, nós estávamos encontrando apenas um valor, agora essa questão aí, ela pede para encontrar dois valores, o x e o y. Mas quem são esses valores? O x e o y, eles estão relacionando a qual letra daquelas que nós vimos? Então, esse é nosso primeiro problema. Então, ó, comparando aí com o triângulo inicial, nós temos que o A representa o Y, esse Y ele representa o A, né? Que o X ele representa o B, ou seja, o B ele é igual a X. O que mais? O 9 ele representa a minha projeção M, então M igual a 9. O 3 ele está no lugar, ele representa aí a projeção N, então N igual a 3.
E é isso, né? Nós temos esses 4 elementos. Então, agora nós temos que procurar as relações que vão envolver esses caras aí, né? Qual relação envolve o A, o B, o M e o N? Então, vamos lá, para a solução. O que temos? Eu tenho que o A é igual a Y, o B é igual a X, o M igual a 9 e o N igual a 3. Vamos fazer de uma forma diferente aqui. Primeiro anotei o que eu tenho. Vamos agora, professor, eu ainda tenho dúvidas em qual relação eu utilizar. Então, vai responder a questão, anota os dados, em seguida anota todas as relações que tu tem, que é o que nós vamos fazer. O que eu posso usar? O que eu usar são as relações. Eu tenho esta, b ao quadrado igual a vezes n, c ao quadrado igual a a vezes m, h ao quadrado igual a m vezes n. Então, eu vou colocar aí as nossas 8 relações e vou analisando uma a uma. Será que eu posso usar a primeira? Para usar a primeira, eu preciso aí do b, que eu não conheço, eu sei que é x. O A eu também não conheço, que é Y. Então, uma fórmula para 2 variáveis, 2 valores desconhecidos. Então, eu já sei que eu não posso utilizar essa. Então, esquece a primeira relação. Vou para a outra. Na outra, eu tenho o C. Quem é o C? Nem aparece o C lá na minha figura, né? Então, ele já é desconhecido. O A também é desconhecido porque ele é Y. Então, 2 valores desconhecidos, não posso utilizar. E aí, eu vou fazendo isso até encontrar uma relação em que eu possa utilizar, certo? Por exemplo, essa terceira aí, eu posso usar? H, eu não sei quem é o H, não mencionou o H na questão, então não vou. Então, mas olhe para essa última relação aqui, ó. A igual a M mais N. Eu posso usar, eu tenho o A, não, o A é o Y, não sei quem é, mas o M é 9 e o N é 3. Então, eu só tenho para uma equação um valor desconhecido. Então, esse é o momento que nós queríamos chegar, certo? Então, nós vamos usar essa relação aí. Substituindo o A por Y, o M por 9 e o N por 3, nós temos aí que Y é igual a 9 mais 3, e isso me dá que o Y é igual a 12. Ó, já encontrei a primeira variável. Agora, eu já tenho o valor do A, que é 12. Eu tenho o valor do M, que é 9, e o N. Falta descobrir o B. Qual a relação agora eu posso utilizar? A primeira, correto? Olha, o B, que é o que eu quero saber, o A eu conheço e o N também eu conheço. Então, vamos usar essa relação aí. Vamos substituir o B por X, o A por 12 e o N por 3, que é o valor que foi dado aí. Então, substituindo, nós temos x ao quadrado igual a 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36, então x ao quadrado igual a 36. Passo em forma de raiz, x igual a raiz quadrada de 36, e isso me dá que o x é igual a 6. Tranquilo? Professor, você está falando rápido. Estou falando rápido só na hora da resolução, mas no passo a passo nós estamos indo devagar, que é a forma que você deve proceder. De novo, eu estou começando, professor, eu ainda não sei esse conteúdo. Então, eu vou começar, anoto o que eu tenho, quais foram as informações que a figura me deu, a questão me deu. Depois, eu anoto as relações. Professor, mas eu preciso ficar anotando toda a questão, as relações? Quanto mais você escreve, mais você vai aprender, certo? Mais você vai memorizar. Tranquilo? Depois, eu vou analisando uma a uma as relações. Quando é que eu sei que eu posso utilizar aquela relação? Quando eu tiver apenas um valor desconhecido e os demais todos forem conhecidos. Aí sim, nós podemos utilizar essa relação. Beleza? Então, vamos para frente. Uma próxima questão aí, ó. A questão 2, que diz o seguinte: aplicando as relações métricas no triângulo retângulo abaixo, determine o valor de x e y. Novamente, uma questão aí com 2 valores desconhecidos. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou comparar esse triângulo com o meu inicial para saber os elementos que eu tenho. E aí nós podemos chegar à conclusão que o x, ele está substituindo o a, ou seja, que o a é igual a x. Podemos também verificar que o y, ele está no lugar da altura, ou seja, o y é correspondente da altura, ou seja, o h é igual ao y. O que mais? Eu tenho aí que o 3, ele está substituindo o meu m, ou seja, m igual a 3. E por fim,
nós temos aí que o 2 raiz quadrada de 6 está substituindo o meu cateto C. Tranquilo? Então, C é igual a 2 raiz quadrada de 6. E agora as relações, né? Você vai ver as relações de 1 a 1 e tal, e vai chegar à conclusão qual é aquela que você pode usar. Eu vou começar utilizando essa aqui. C ao quadrado igual a vezes M. Por quê? Porque o C eu já conheço, o A é o X que eu quero descobrir e o M eu já conheço. Então, ó, um valor desconhecido e 2 que eu conheço, certo? Então, é a situação que nos agrada. Então, vamos só substituir. O C, ele é 2 raiz quadrada de 6, então vai ficar ao quadrado, igual, o A é igual a X vezes o M, que é igual a 3. Tranquilo? Então, resolvendo isso aí, como é que eu resolvo isso aí? 2 raiz de 6 ao quadrado. É como se eu aplicasse aqui a distributiva para o expoente, ó. Então, nós temos 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é 6. Então, 4 vezes 6, 24. No segundo membro, permanece aí a minha multiplicação. Esse 3 agora, no segundo membro, está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, chego à conclusão que x é igual a 24 dividido por 3, portanto, x igual a 8. Já descobri um dos valores que eu não conhecia. Agora vamos para o último, que é o valor da altura, que é o y. Qual a relação que nós podemos utilizar aí? Não tem nenhuma relação que relacione diretamente esses elementos, né? Então, mas eu posso usar uma outra relação para descobrir algum outro elemento e chegar a uma próxima relação que envolva o que eu quero, certo? Então, ó, por exemplo, eu vou usar essa trivial aí, A igual a M vezes N. Eu já sei quem é o A, que é o X, eu já sei quem é o M, que é 3, com isso eu vou descobrir o N, ó. O N é 8 menos 3, o N é 5. Professor, isso aí, mas a questão não pedia isso. Realmente não pedia o valor do N, mas para eu descobrir agora, para eu poder utilizar essa relação aqui, que é a da altura, que a altura ao quadrado é igual a M vezes N, percebam aí que eu ia precisar das duas projeções. O M, que era o 3 que já foi dado para a gente, e o N que nós acabamos de descobrir. Então, substituindo aí, nós temos que H ao quadrado é igual a 3, que é o M, vezes o 5, que é o N. 3 vezes 5, 15. Então, passando o 2 em forma de raiz, nós chegamos à conclusão que a altura é igual a raiz quadrada de 15. Professor, quer dizer que para eu descobrir isso aí, eu preciso fazer esse rodeio todo? Pode ser que tenha uma outra fórmula que relacione diretamente. A princípio eu não vi, mas pode ter, certo? Nem sempre você vai encontrar a resposta que eu encontrei utilizando só essa relação. Você pode usar uma outra, outras duas, outras 3, certo? Aí vai depender da sua afinidade com cada uma dessas relações. Tranquilo? Então vamos aí para um próximo exercício. Exercício 3 aí, ó. Aplicando as relações métricas no triângulo retângulo abaixo, determine os valores desconhecidos. Certo? Então, agora, ó, perceba quantos valores desconhecidos nós temos aí, ó. Nós temos o B, que eu não sei quem é, nós temos o A, que eu também não sei, o H e o C. Então, é um grau de dificuldade maior, é uma questão que dá mais trabalho, né? Mas nada que nos assuste. Pego esse triângulo, o que eu vou fazer? Comparo com o nosso triângulo inicial para verificar os elementos, chego à conclusão que o M é igual a 2, o N é igual a 4, eu quero aí a altura, quero também a hipotenusa, que é o A, e os dois catetos B e C. Então vamos começar descobrindo qual relação utilizar. Ora, percebam que eu quero o A e eu tenho as duas projeções. Lembra da relação mais trivial que tem? Que A é igual a M mais N? Então vou começar utilizando ela. Substituindo o M por 2 e o N por 4, nós temos aí que o A é igual a 6, certo? Bem rápido, bem tranquilo. Pronto, agora eu já tenho o A, eu já tenho o M e o N. Como é que eu faço para descobrir os demais? Eu posso, por exemplo, utilizar essa, B ao quadrado igual a A vezes N, certo? Uma maneira também de você memorizar as fórmulas, eu utilizo assim também, ó. Eu sei que tem essa relação aqui. Como assim, professor? Que B
onde começa a minha seta, ó, b ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Mas é só uma sugestão. O bom mesmo é que vocês aprendam as relações. Tranquilo? Então, ó, substituindo aí, nós temos o B, que é o que nós queremos descobrir, o A eu acabei de descobrir que é 6, e o N ele é igual a 4. Então, nós temos que B ao quadrado é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24, então B ao quadrado é igual a 24. Passo em forma de raiz, B igual a raiz quadrada de 24. Quanto é a raiz quadrada de 24? Não é um valor exato, então nós vamos desmembrar. E eu posso escrever 24 como sendo 4 vezes 6, que o 4 tem raiz exata. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, então a de 6 não é exata, permanece dentro da raiz. Então nós temos aí que o B ele é igual a 2 raiz quadrada de 6. E aí nós já temos o segundo valor. Para descobrir os demais, vamos aqui, novamente, fazendo a comparação e tal. Vou usar a relação C ao quadrado igual a A vezes M. Certo? O C é o que eu quero descobrir, o A eu já descobri lá no passo anterior, o A é igual a 6 e o M é igual a 2. Então, substituindo, eu tenho que o C ao quadrado é igual a 6 vezes 2, que é igual a 12. Passo em forma de raiz novamente, C é igual a raiz quadrada de 12. Novamente, nós encontramos uma raiz que não é exata, a raiz quadrada de 12. Então, eu vou desmembrar como um produto de dois números que eu conheço, a raiz de pelo menos um deles. E aí eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 é igual a 2 e a de 3 não é exata. Então, o 2 sai, C é igual a 2 raiz quadrada de 3. Beleza? E agora, falta descobrir quem? A altura. Qual a relação que envolve a altura? Tem várias. Eu vou escolher aquela que eu tenho mais afinidade, que é a altura ao quadrado é sempre igual ao produto das projeções M vezes N. Então, substituindo aí, o M é 2, o N é 4. Nós temos que H ao quadrado é igual a 2 vezes 4, que é 8. Passo em forma de raiz. Novamente, me deparo aí com uma raiz que não é exata, mas eu posso escrever 8 como sendo 4 vezes 2, porque 4 tem raiz exata e a raiz de 4 é 2. Então, vai ficar aí que H é igual a 2 raiz quadrada de 2. Tranquilo? Qualquer coisa, se estiver indo rápido demais, depois da aula da TV, você corre lá no nosso canal lá no YouTube, vai passando devagarzinho, tal, porque eu tenho que ir assim por conta do nosso tempo, certo? Mas, se você perceber, eu estou, vamos dizer assim, acelerando só nas partes mais triviais, certo? De conteúdos que vocês já viram lá nos anos iniciais. Então é isso, galera. Com isso, nós finalizamos aí o nosso quarto exemplo e vamos para o terceiro exemplo, vamos para o quarto, né? Mais um exemplo aí. Dado o triângulo retângulo ABC, reto em A, representado na figura abaixo, calcule os valores desconhecidos x, m, n e h. Então, observe que esse triângulo ele já está bem na forma bem trivial, bem simples, daquela que nós iniciamos lá na aula de quarta-feira. Mas mesmo assim, vamos fazer a comparação, certo? Eu sei aí que o A é igual a 5, o C é igual a 3, que é o cateto esquerdo aí. Né? E para descobrir o B, que é o x, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Onde eu sei que o A é igual a 5 e o C é igual a 3. E aí eu vou descobrir o B. Substituindo, nós temos 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é o B, mais 3 ao quadrado, que é o C. 5 ao quadrado é igual a 25, é 5 vezes 5. 3 ao quadrado é igual a 9, que é 3 vezes 3. E aí nós temos que 25 é igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Esse 9 está positivo, eu vou passar para o segundo membro negativo, aliás, para o primeiro membro. 25 menos 9, 16. Passo o 2, que está em forma de potência, em forma de raiz, chego à conclusão que x é raiz quadrada de 16, portanto, x igual a 4. Então, eu já descobri um dos valores procurados aí, que é o x, que é o nosso B. E agora, eu já tenho o A, tenho o B, tenho o C,
Falta ainda as projeções e a altura. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa relação que nós não utilizamos ainda. Essa é uma das relações muito utilizada, pessoal, onde diz que o produto da hipotenusa pela altura é sempre igual ao produto dos catetos. Então, substituindo aí os valores conhecidos, o A é igual a 5, o B, que é o X, é 4 e o C é 3. Então, nós temos aí que 5 vezes H, que é o que eu quero descobrir agora, é igual a 4 vezes 3. Ora, 4 vezes 3 é 12, então 5H é igual a 12, passo dividindo, H é igual a 5 dividido, 12 dividido por 5. Professor, essa divisão não é exata. Não, mas é um decimal exato. Um decimal com uma casa decimal, bem simples. Então, você pode dividir, ou poderia também deixar em forma de fração. Mas aí, dividindo, nós temos que H é igual a 2,4. 2 inteiros e 4 décimos. Beleza? Finalizamos a questão? Não. Falta descobrir quem ainda. As projeções M e N. Então, vamos para o próximo aí, ó. Já sei que o A é 5, o C é 3. Descobri que o A não, aí é B. B é 4, viu, pessoal? Corrijam. E que o H é igual a 2,4. Tranquilo? Vamos para descobrir agora o N, a projeção N, eu vou usar aquela relação B ao quadrado igual a A vezes N, uma relação que a gente utiliza bastante, vocês puderam perceber aí nas questões anteriores, certo? E aí nós descobrimos que, substituindo, 4, o B é 4, o A é 5, nós temos que 4 ao quadrado é 5 vezes N, ou seja, que 16 é igual a 5 vezes N. Passo o 5 que está multiplicando para o próximo membro, para o outro membro, dividindo, nós temos que N é igual a 16 dividido por 5. Realizando essa divisão, eu encontro também um decimal exato aí, N igual a 3,4, 3,2, aliás. Falta agora descobrir o M, eu poderia utilizar a relação C ao quadrado igual a A vezes N, como posso também utilizar A igual a M mais N, e aí vou escolher aquela que é a mais simples, a mais trivial de todas, e aí eu tenho que A é igual a M mais N. Substituindo, o A é 5, o N nós já descobrimos que é 3,2, 3,2 vai passar para o próximo membro subtraindo, e aí nós temos que M é igual a 5 menos 3,2. Beleza? Subtraindo isso aí, nós temos que M é igual a 1,8. Com isso, nós descobrimos os 4 valores desconhecidos, aqueles valores que nós estávamos procurando, certo? Então, galera, vou deixar aqui uma questão, vou deixar algumas questões aí para vocês, né, para resolverem. Essas questões, ela vai estar na atividade, questões que vocês vão resolver da mesma forma que nós vimos resolvendo. Mais uma vez eu digo a vocês, volto a dizer, quem está começando, quem não fixou ainda, anota os dados, anota as relações, faz a comparação, vê o que tem com o que precisa e verifica qual das relações vocês podem utilizar. Como é que eu sei qual relação utilizar? Quando eu pegar uma relação e verificar que eu só tenho um valor a descobrir e os demais são todos conhecidos. Com isso, galera, nós finalizamos aí mais uma aula. Na próxima aula nós vamos aumentar esse grau de dificuldade, vamos passar aí para questões, situações, problemas, situações que vem apenas o enunciado, não vem mais a figura, e aí nós temos que fazer a leitura e a interpretação desses problemas, beleza? Então, com isso, nós finalizamos essa aula. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, passem bem, até a próxima, tamo junto, é nóis!